Então, olá, me chamo Sandra Bueno e fui desafiada pela nossa casa a desenvolver com vocês o tema o perdão e a prece, fazendo parte das nossas aulas, então, do nosso desenvolvimento espiritual na casa. Então, de antemão, já agradecendo a confiança da casa, e a gratidão a quem nos acompanhar no nosso canal. Então, vamos lá, o perdão e a prece. Juntamos esses dois temas porque eles realmente estão muito interligados. O primeiro pensamento era fazer separado, mas até em questão de tempo nós acabamos juntando os dois assuntos e eu acho que ficou bem legal. Então vamos lá. Vamos começar dando a definição de perdão e de prece. O que diz o dicionário? Diz que o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento. Preste atenção, cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Ou seja, nem sequer o dicionário fala que nós temos que esquecer o que aconteceu. Vamos seguir então. Já no Espiritismo, o conceito se abre um pouco mais, e ele diz que é a concessão indefinida, lembrando quando Jesus fala que perdoará 70 vezes 7, de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Então, esse é o nosso conceito de perdão dentro da doutrina espírita. Conceito de prece lá no dicionário diz assim, e aí, fica o mesmo aqui, ato ou efeito de suplicar, súplica, rogo, pedido, ou mensagem oral escrita ou em pensamento que se dirige a um ente ou ser divino ou ainda a Deus, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida. Oração, reza. Então vamos começar alguns questionamentos aqui. Então vai lá o primeiro questionamento. Haveria necessidade de pressa, já que Deus conheceria melhor do que nós todas as nossas necessidades? Poderia a prece alterar as leis divinas? Porque, na verdade, se a gente tem um entendimento de que Deus sabe o que é melhor para nós, de que há todo um plano, onde que fica essa necessidade da prece? Ela existe sim, porque é uma oportunidade de nós mostrarmos ao Pai que nós queremos fazer diferente. Ao menos uma intenção diferenciada. E isso pode pesar junto à espiritualidade para que nós consigamos nos liberar de alguns compromissos até e evoluir moralmente. Então, Deus lhe concederá sempre se pedir com confiança e fé. Que é outra coisa que nós precisamos ver. O que nós vamos pedir durante a prece? Porque as pessoas chegam lá e dizem, porque eu quero ganhar na loteria, porque eu não quero mais ficar doente, porque eu quero que fulano se cure. Não é exatamente assim que a coisa acontece. Nós precisamos saber o que nós vamos pedir durante a prece. E aí vai então, coragem, discernimento, ideias e sugestões, paciência, persistência, resignação, deixando-nos o mérito da ação. Ou seja, nós vamos pedir para Deus que nos auxilie no caminho para que nós consigamos superar aquela situação pela qual nós estamos orando. Tá? O mérito da ação vai ser o quanto nós vamos conseguir mudar nesse caminho. Bom, o perdão não faz a outra pessoa correta, ele te faz livre, dizia o Chico Xavier. O que isso quer dizer? Então, não significa que eu vou perdoar outra pessoa e ele vai virar um santo naquele momento. Eu não tenho absolutamente nada a ver com o que o outro fez. O que interessa é o que eu vou fazer com aquilo que o outro me fez. Então ele não faz a outra pessoa correta, mas ele te faz livre. Ele te livra do rancor, ele te livra da mágoa, que a gente vai falar mais adiante sobre isso. Então essa é a questão. A gente não pode achar que perdoou o outro e que o outro vai virar um santo da noite pro dia. Mas sim, é mais uma oportunidade para ele, que a gente também vai falar nisso mais adiante. Através da prece, podemos pedir discernimento, reforço na nossa empatia, coragem, resignação e resiliência. É aquilo que eu estou dizendo. Então, através da prece, a gente vai pedir assim, Pai, me ajuda a entender a situação, me ajuda a entender por que o outro fez isso, como eu posso superar isso.
Ó, reforça a nossa empatia, faz com que a gente deixa eu me colocar no lugar do outro para que eu entenda por que aconteceu dessa forma, né? Coragem, para que a gente consiga enfrentar todas as situações. Resignação, entender que tem coisas que não tem jeito, que são desse jeito e que é assim que vai ficar e que nós vamos ter que trabalhar com aquilo que ficar. E a resiliência, né? Que nada mais é do que ver o que a gente tem no momento e conseguir se reconstruir a partir daí. Ó, o que diz também o Espiritismo sobre o perdão? O perdão é uma forma de limpar a própria mente e se sintonizar com o que há de mais evoluído e nobre. Então, na verdade, o perdão não tem nada a ver com o outro. O perdão tem a ver comigo. É a minha mente que eu vou limpar, para que eu consiga me sintonizar, para que eu consiga mudar a minha energia e eu é que vou sair ganhando. Então, eu quero chegar, evoluir, né, nessa encarnação, que eu consiga me tornar uma pessoa mais nobre moralmente. E aí que vem que o perdão pode começar em uma prece. Quando a gente não sabe por onde começar, a melhor maneira de começar é orando. O que eu vou pedir lá na prece? Né? Tudo aquilo que a gente estava falando, me ajuda a entender, Pai, por que as coisas estão desse jeito. E aí a gente liga realmente uma coisa a outra, porque a prece vai fazer com que a gente consiga, então, pensar no perdão. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Olha que forte isso, né? Então, quando eu consigo pedir desculpas, é porque eu me encho de coragem para superar uma situação, mesmo que o outro não consiga. Mas eu vou fazer, né? Também o primeiro a perdoar se mostra mais forte, ou seja, eu já estou mais forte moralmente, para entender que o outro não está naquela caminhada e que eu vou manter a minha caminhada moral, de evolução moral. E o primeiro a esquecer é o mais feliz, porque viver com mágoa, a gente vai ver adiante, adoece. Então, ó, técnicas de meditação como o Ho'oponopono podem ser de grande auxílio. É uma forma de oração. Só que eu sempre faço a brincadeira que o Ho'oponopono está meio que virando o terço espírita. Né? Não adianta eu ficar repetindo. Eu tenho que fazer o Ho'oponopono, quanto mais eu repetir ele é melhor, isso está comprovado. Mas ele vai ter muito mais eficácia se eu conseguir pensar, sinto muito pelo quê? Me perdoa, quem me perdoa? Ou é a mim que eu tenho que perdoar? Né? Eu te amo, de quem que eu estou falando? Sou grata. Né? Isso pode ser tudo em direção a mim. Eu também posso estar dizendo que eu me perdoo pelo que eu não consegui fazer, que eu sinto muito por não ter conseguido fazer bem, né? Que eu me amo e sou grata por estar aqui tentando rever essa situação. Tá? Então nem sempre é só para o outro, é com o auto-perdão também. Opa, voltei errado. Aqui. Então olha o que o Chico Xavier diz do perdão. Eu achei isso aqui lindo. Ele diz assim, ó: feliz daquele que na hora de dar o troco perde a vontade. Esses encontros com os nossos desafetos mais cedo ou mais tarde acontecerão. Se não for nesta vida, será na vida espiritual. Os que nos perseguem, com razão ou sem razão, nos auxiliam a identificar o nosso próprio lugar. Às vezes, nos é muito mais útil um adversário sincero do que um amigo bajulador. O cara era realmente, né, um ser muito além do nosso tempo, né? A gente, quem conhece a história do Chico sabe todas as coisas que ele sublimou, perdoou, né? Eu acho que eu não consigo chegar no dedinho do pé dele. E olha a mensagem que ele traz para nós. Ou seja, perdoa agora, porque se não for agora, depois na espiritualidade tu vai acabar tendo que fazer também. Né? Então, através da prece, nós podemos acessar, inclusive, espíritos encarnados e desencarnados. A gente fica achando que às vezes a gente tem que pedir perdão só para quem está aqui. Não, às vezes a gente precisa pedir perdão para os desencarnados também. Principalmente uma pessoa, algum desafeto nosso que desencarne, não estando muito bem conosco, pede perdão. Mesmo que tu considere que o desencarnado tinha culpa, não faz mal. Diga para ele que perdoa, isso vai ajudar ele na sua cura, na espiritualidade, e vai te ajudar a passar bem melhor aqui e não ter que fazer isso depois. Isso aqui eu achei muito legal. Isso eu digo mesmo que são as filosofias do Facebook, né? E de vez em quando tem coisas maravilhosas. Diz assim, ó: nenhum barco consegue opa, puxei errado aqui, a tecnologia atrapalha também. Nenhum barco consegue navegar se permanece ancorado. Negar o perdão a si mesmo ou ao trem
é como manter uma âncora que lhe prende a uma pessoa, a um lugar, a uma situação. E aí nós adoecemos, porque nós não conseguimos perdoar e nós ficamos presos naquilo e revivendo. Nós vamos falar um pouquinho mais também sobre isso adiante. Opa! Aqui. O que o Divaldo dizia do perdão? Primeiro que ele é um importante passo para a evolução. E que perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Quando eu consigo não querer a vingança, já é um grande movimento. E perdão é treinamento. Né? Às vezes eu tenho que fazer, pensar, repensar, começar de novo, revisar, para que eu consiga de fato, não sei se fazer o perdão na sua totalidade, mas ao menos tentar, né, o máximo possível que a gente consiga nessa encarnação de se liberar desses sentimentos de mágoa, de raiva e de vingança. O Emmanuel, no livro, tá? Eu não botei o livro aqui, peraí. Não, no livro Consolador, botei sim. Ele explica por que Jesus aconselhou perdoar-nos 70 vezes 7, quando nos fala aqui, olha o que o Emmanuel diz. A Terra é um plano de experiências e resgates, né? Um planeta de expiações e provas ainda. Por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Ou seja, hoje sou eu que estou tendo que perdoar e sabe lá quantas vezes os outros não estão tendo que me perdoar. Então é bem importante, né, que seja uma via de mão dupla. Tipos de perdão, tá? Então vamos lá. A mim mesmo. Quando a gente não se perdoa, é aquela pessoa que começa, ela acaba entrando em depressão, porque ela acha que tudo que ela faz está errado, qualquer coisa que dê errado ela não se perdoa, ela se sente mal. Eu não posso, eu preciso fazer o auto-perdão. Nós estamos num planeta onde nós viemos para melhorar, para evoluir. O que eu não posso é ficar sempre fazendo errado. Então o problema nunca está no erro, é como na escola. O problema não é quando o aluno erra. O problema é quando ele não pensa sobre o erro e segue sempre dando a mesma resposta. A mesma coisa é com o perdão. Então, primeira coisa, o auto-perdão. Eu tenho que perdoar a mim mesmo. Segunda forma, eu perdoar a outro encarnado, né? Aos meus desafetos, às pessoas, à minha família. Na família é muito comum. Então, é outro tipo de perdão. E o outro é o desencarnado, como eu falei. Aquela pessoa que desencarna, que talvez não esperava. Tu esperava que ela fizesse as coisas de uma forma diferente. Isso é muito comum em heranças, né? Quando vem a herança do pai, descobre que não ficou do jeito que pensava que ia ser privilegiado, gera muita braveza com o desencarnado. Não, a pessoa fez do jeito que ela achou melhor naquele tempo. E tem aquela certeza, né, aquela máxima do espiritismo, existe injustiçado, o que não existe é injustiça. Aliás, existe injustiça, o que não existe é injustiçado. Se aconteceu comigo, é porque eu preciso passar por isso e vou ter que lidar. Na questão 661, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, no Livro dos Espíritos, né? Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Foi uma das perguntas, né, que o Kardec fez. A resposta dos Espíritos. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder, que é o que a gente já falou antes, né? As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Ou seja, caridade, transformação de atitudes. É aquilo que eu estava falando do Ho Oponopono, não adianta ficar repetindo o Ho Oponopono. Eu tenho que pensar em cima e tem que haver uma mudança de atitude. O próprio emprego, você sabia que o trabalho da gente é uma forma de oração? Quando eu faço meu trabalho com prazer, dando o meu melhor, até porque é o meu ganha-pão, mesmo que eu tenha almeje fazer alguma outra coisa na vida, né? Mas enquanto é aquele trabalho o meu ganha-pão, eu tenho que fazer ele bem feito, com prazer, né? E sendo grata por ter um sustento. Então é isso que a gente, não adianta eu ficar só rezando e pedindo que eu quero fazer diferente, que eu quero um emprego diferente, se eu não dou conta, não faço bem nem o que eu já tenho, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo agora. Mais do que nunca o trabalho é uma bênção e é uma prece, e nós precisamos agradecer e fazer sempre da melhor forma possível as nossas tarefas, até que nós consigamos então aquilo que talvez seja o nosso desejo profissional. Perdão das ofensas, tá? Então, perdão correto é um perdão de coração.
O verdadeiro perdão lança um véu sobre o passado, ou seja, ele dá uma nublada lá no passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras simples e fingimento. Então ele tem que vir de coração e ele tem que ser real e ligado a uma atitude. Perdão incorreto é aquele da boca para fora, né? Perdão dos lábios, que aí vem, ó, eu perdoo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, mas não sai daquilo ali. É mais ou menos isso, ó. Eu perdoo e acrescento, mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Então não perdoa. Né? Até porque a pessoa te afeta tanto que tu não quer nem enxergar. O perdão de fato, tu não vai permitir que ela continue fazendo. É diferente, ninguém está dizendo que tu tem que trazer de volta, que tu tem que aceitar que ela siga fazendo. Tu tem que dizer, olha, parou, não vou mais aceitar. Eu te perdoo, passou. Daqui por diante eu não permito mais que tu faça. E segue adiante. Então, razões para perdoar e orar, tá? O perdão e a prece são terapêuticos. Vocês sabiam disso? Pesquisas comprovam que quando eu perdoo, eu me desintoxico de um monte de coisas. E pesquisas comprovam que pessoas que recebem oração, mesmo sem saber que estão recebendo orações, têm uma melhora melhor, né? Tem uma melhora mais rápida, tá? E mesmo pessoas que nem acreditam na prece, tá? O perdão e a prece são terapêuticos. Segundo, pessoas que não oram, né, ou não perdoam, adoecem com facilidade. Vocês podem olhar que é muito comum uma pessoa que está muito doente, é uma pessoa normalmente amarga, arrastada, é uma pessoa que não consegue se comunicar com a espiritualidade e não consegue perdoar. A mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos. Não é nada raro, nós aqui na casa atendemos pessoas que estão presas a questões de 20, 30 anos atrás, arrastando correntes, adoentadas, com sérios problemas, porque não conseguem tirar a mágoa do seu coração. Seguindo nas razões, então, para orar e perdoar, quando odiamos alguém, eu estou de brincadeira com a coisinha aqui, tem um espírito zombeteiro mexendo comigo aí, vamos lá, então certo. Quando odiamos alguém, fixamos-nos nesta pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre um estresse como se a situação tivesse acontecido novamente. Ou seja, sempre, mas o fulano me fez, não, mas é aquele desgraçado, aquela coisa assim que eu nunca fiz, né? Só vocês que fizeram. Sabe que a gente fica presa nessa coisa, assim, nesse ranço, o organismo da gente se enrijece e tudo aqueles hormônios que ele não deveria fazer e outros ele faz a mais e a gente se desregula inteiro. Então, nós precisamos tirar isso do nosso dia a dia. Começar a não pensar na situação já é uma coisa boa, é o primeiro passo, né? A não ser quando é alguma coisa que a gente precisa resolver, mas se eu consigo daqui a pouco ao menos dar uns dias para minha cabeça e não pensar naquilo que está me magoando, já ajuda. Que quando eu pensar eu vou estar menos infectado de mágoa, né? Outra coisa, o rancor desencadeia substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes. Aquilo a gente vai vivendo de novo, e lá vamos nós, então, cheios de mágoa e ressentimento. É importante lembrar sempre que ainda somos imperfeitos, né? Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Precisamos cultivar a compreensão e a empatia. Gente, isso dentro de casa, isso no trabalho, nossa, isso em qualquer lugar, sabe? É terrível quando alguém não consegue cultivar a compreensão e a empatia. Precisamos também sempre facilitar a convivência, o relacionamento entre nós e os outros, fazendo a nossa parte, né? Se a gente conseguir não entrar na energia negativa do outro no encontro de família, a gente sabe que tem aquela pessoa que provoca, já vai se preparando, que é para nem entrar nessa vibe, que já vai ajudar, tá? E também é muito importante melhorar o ambiente vibratório em que vivemos. A evolução é nossa, não é do outro. Né? Que bom quando a nossa evolução consegue ajudar o outro, mas nós precisamos lembrar que ela é nossa e ninguém vai mudar por mim. As minhas coisas eu posso mudar, o outro eu não posso. Então vamos lá, benefícios do perdão. Níveis de estresse mais baixos, tá? Tem aqui a pesquisa comprovada, eu vou dar uma aceleradinha em função do tempo. O perdão baixa o estresse. Quando eu estou pilhada, raivosa,
o meu estresse aumenta e isso faz mal para a minha saúde. Mantenha o coração saudável. Pessoas com problemas cardíacos normalmente não conseguem, tá? Superar e ficam muito bravos. E aí o coração é que sente a dor. O perdão reduz a dor porque eu paro de sofrer, né? Em função daquele sentimento, reduz a dor e eu deixo de jogar essa dor física em cima do meu corpo. A primeira dor que vem é aqui, né? Quando a gente está tenso, a gente começa assim, quando a gente se dá conta, a gente está dormindo assim. Essa é a primeira dor que o perdão faz com que a gente relaxe e consiga melhorar. Reduz a pressão arterial, também isso tudo com pesquisa, e estende a vida. Pessoas que perdoam vivem muito mais. E aí vem então, ó, você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Né? Olha só, a vingança só vai te dar aquela alegria, né, daquele tempinho. E até porque quando a gente amadurece, a gente fica com vergonha. Eu, por exemplo, lembro de coisas que eu fiz na minha adolescência, que eu disse, meu Deus do céu, e que achava que eu estava fazendo o máximo, aquela coisa de não levar desaforo para casa, essa coisa toda, né? Deixa eu só ver quantos eu tenho aqui, não vai dar tranquilo. Essa coisa de eu não vou levar desaforo para casa, as pessoas te dizem as coisas e tu acha que tem que retribuir. Nossa, isso não leva a nada. Né? Quando eu retribuo para o outro é que eu peguei para mim, porque a ofensa que ele fez para mim eu achei que era e levei para casa. Então, a vingança não se come nem quente, nem fria, e não há maior vingança do que alguém que quis te fazer o mal, ver que tu está erguido e bem. Que mesmo com todo o mal que ela tentou te causar, ela não conseguiu. E eu vou então encerrar com a oração do perdão, né, do lindo Chico Xavier, que eu acho que não tem nada que possa explicar mais o quão sublime é, né, perdoar. E o Chico e as palavras deles, né, com as inspirações que ele tinha, eu acho que é um bom exemplo. Então vamos terminar lendo aqui, ó. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Olha só, eu tenho que perdoar da mesma forma que eu pedi perdão e que Cristo sempre me perdoa, né? Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. As guerras, tudo que acontece de ruim, famílias que não se falam, o mal se cria pela falta do perdão. Induze-nos, né, está falando com Jesus, induze-nos a reconhecer nossos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós. Quer dizer, mesmo aqueles irmãos que não, né, que estão nas trevas, eles também são filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los, ou seja, empatia, né, compreensão, na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faz-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser as nossas. Então, mais uma vez, gratidão e muito obrigada por acompanharem o nosso canal. Pessoal, por favor, curtam os vídeos e se inscrevam no nosso canal para que a gente possa cada vez mais atingir mais pessoas e divulgar esse nosso conhecimento para que nós possamos transformar a vida de todos. Muito obrigada, beijinho, até a próxima!